Muito bem, aqui é o canal do YouTube do Pastor Antônio Valente. Estamos aqui em frente à residência do nosso irmão Lorival, né? E na Avenida Goiás, bairro Francilândia, Abaetetuba, Pará. Estou aqui no lado, nesta tarde, do nosso irmão Eliseu Borges, o qual, alguns tempos atrás, sofreu um grave acidente, foi desenganado dos médicos, não tinha mais solução, e aonde ele conta um testemunho muito forte que ele não é invenção. Mas logo eu vou filmar bem na cabeça aqui do nosso irmão, você pode observar. Ele vai contar quantos pontos levou na cabeça dele, até mesmo o miolo dele chegou a ser locomovido no lugar. Os médicos falaram que tratavam de vivo, não de morto, porque o irmão já tinha falecido. Irmão, a paz do Senhor, irmão Eliseu. Paz do Senhor. Muito bem, irmão Eliseu. Estamos aqui nesta tarde, onde o Senhor vai relatar o testemunho que alguns anos atrás, alguns tempos atrás, você sofreu aquele grave acidente, onde você foi desenganado dos médicos. Para a medicina não tinha mais solução, mas como você é um vaso escolhido da mão do Senhor, Deus ainda teve misericórdia de lhe mostrar algumas coisas, né? Tristeza do homem que passa sem aceitar Jesus, sem abraçar Jesus como Salvador da alma dele. Já agora nós vamos passar a ouvir o relato do testemunho do nosso irmão Eliseu. Irmão Eliseu. Muito bem, a paz do Senhor, todos que escutam, que ouvem esse canal. Eu quero relatar um testemunho que aconteceu um tempo atrás comigo. É um relato de morte, né? Estava numa moto dirigindo e então estava bêbado. Na época eu não era evangélico e saí dirigindo e me deparei de frente com um quebra-mola, ou seja, uma lombada, e sofri um acidente e morri. No caso, eu passei 4 horas de tempo morto. Me levaram para o médico, para o hospital, na cidade do Moju, Divino Espírito Santo, a qual lá o médico, o plantonista, estava e falou que não tinha jeito, né? Não cuidava de mortos, mas sim de vivos. Então eles me encaminharam diretamente para o necrotério em Belém, metropolitana, e eles falaram que não tinha mais solução para mim, porque eu estava morto. Mas para Deus, tudo há um propósito. Para Deus tudo há um propósito. E me levaram para a metropolitana e eu entrei já no mundo espiritual. Quando eu ia na ambulância, eu via um ser muito feio, atrofiado, do espírito da morte, né, com as mãos atrofiadas, os olhos bugalhados, o dente grande como de vampiro. E eu vi a minha alma se desprendendo do meu corpo. E aquele ser me arrastando, me levando nos becos, viela. E quando eu me deparava com um portão negro, que vem ser o portão do inferno, aquele portão se abria, eu me via metade de mim para dentro daquele portão. E depois daquele portão tinha um jardim de fogo, mas não fogo qualquer, sim como um sangue, vermelho como um sangue. E de repente, quando eu me deparava, o outro ser, alguém tocando no meu braço, me puxando de dentro daquele portão, de dentro das chamas, daquele fogo do inferno. E eu olhei para o rosto, não dava de ver, era resplandecente como a luz. E seus cabelos por cima, malmente dava de ver que era como a neve, branco como a neve, grisalho. E hoje eu venho entender que Jesus foi me buscar da porta do inferno, porque ele tinha propósito na minha vida. Propósito, então, que desde então, depois disso, eu passei no hospital 15 dias, né? Mas, para a glória de Deus, hoje eu estou aqui falando do que Deus fez na minha vida. É um testemunho de fé, a qual só Deus para fazer milagres na vida de um ser humano.
a qual o homem não tem solução, mas para Deus tem solução, porque hoje eu sou prova viva do que aconteceu. Minha cabeça levou 30 pontos, levou 30 pontos, fraturei o maxilar desse acidente, né? E a cartilagem do meu nariz não tenho mais porque saiu, voou. E eu uso 5 pinos de titânio no rosto, né? A qual o meu rosto, os médicos falaram que eu ia ficar deformado, ia ficar torto. Mas Deus, ele fez a obra completa na minha vida hoje. Com a glória de Deus eu conto esse testemunho. E eu quero dizer que Deus, ele faz milagre. Deus, ele pode ressuscitar aquele que para a medicina não tem jeito, mas para o nosso Senhor Jesus Cristo tem jeito, porque ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Para o homem não há jeito, mas para Deus há uma solução, porque ele traz aquele que não tem vida, ele traz a vida novamente. Aí, meus amados, eu passei ainda 1 ano fazendo coisas que não agradavam a Deus. Mas, certa vez, depois de 1 ano, o Senhor, ele me chamou diretamente pelo Espírito Santo para me servir Ele. E hoje, para a glória de Deus, eu sirvo ao Senhor há 8 anos, sou diácono da casa do Senhor Jesus Cristo e louvo a Deus por cada um que ouve esse canal, né, do Pastor Valente. Irmão Eliseu, o médico lhe falou que você ia passar quantos tempos na UTI? Ele falou que ia passar uns 6 meses, mais ou menos. 6 meses. Eu ia ficar com deficiência física. Deficiência física ia ficar? E, na verdade, para a glória de Deus, hoje eu estou aqui, né? Milagre de Deus na minha vida aconteceu. Exatamente. Você pode observar bem, você que está nos assistindo agora, nos assiste agora esse testemunho de fé do irmão Eliseu. Você pode ver aqui no rosto deles ainda algumas marcas aqui. Esse nariz dele, a cartilagem já não é mais o nariz. Aqui levou 30 pontos, né? Chegou a locomover o cérebro do lugar, irmão, assim? Não, só ficou assim. Olha, aqui, mostra bem aí na câmera, olha, ficou assim. Aqui ele está mostrando, né? E como ficou, a cabeça dele trincou, aonde levou 30 pontos. Então, o irmão está aqui contando um testemunho de fé. Um testemunho que até mesmo aumenta a nossa fé. Porque quando levaram lá para o hospital Santa Luzia, né? Metropolitana. Não, Santa Luzia aqui do Buju, o médico falou que não tratava de morto, sim, ele tratava lá de vivo. E hoje o irmão Eliseu está aqui para a honra e a glória do nome do Senhor, contando esse testemunho, falando das coisas, né, das grandezas. Quando a alma saiu do corpo dele, o espírito saiu, a alma, e ele foi se deparar naquele lugar muito horrível. É um lugar que a gente sabe que não é fácil. Ninguém ainda... Aqui, só o irmão, através de revelação, através que ele estava, podemos dizer assim, arrebatado fora do corpo, o irmão foi à porta do inferno, né? E aonde ele se deparou, não foi, irmão Eliseu? Com aquelas... Foi. Chama de fogo, né? Aquele fogo que não se consome, é um fogo que arde 24 horas. Então, o irmão Eliseu, nesta tarde, está contando aqui o seu testemunho de fé. E eu quero dizer, meu amigo, meu irmão, que Deus tem um propósito na vida de cada um. Irmão Eliseu, Deus tinha um propósito na sua vida, né? Ele lhe chamou. Verdade. Porque a palavra de Deus diz que quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? O irmão era chamado, escolhido do Senhor, mas ainda brincava de aceitar Jesus, de vir para os caminhos do Senhor. Mas aí, quando foi aquele dia, ele se deparou com aquele terrível acidente que quase cefa a vida do irmão, mas na realidade está aqui o nosso irmão Eliseu, né, contando a história, contando
E quando ele, irmão, quando você estava lá na porta, você foi lá e resgatou de lá. Sim. Um ser de uns 3 metros de altura. Uns 3 metros de altura, né? Com 3 metros de altura, para quem não sabe, esse ser aí é Jesus, né? Verdade. Jesus que está para livrar o homem do fogo eterno do inferno. E fui lá com o irmão, né, irmão Eliseu? Fui lá com o Senhor. Sim. E me tirou de lá, daquele laço, né? Da morte. E então o irmão Eliseu hoje está contando a história. Essa aqui é o testemunho do nosso irmão Eliseu. Eu espero que você assista este canal, este testemunho, no canal do YouTube do Pastor Antônio Valente. Se inscreva no nosso canal, dê aquele like, viu? E, irmão Eliseu, diácono Eliseu, para finalizar o seu testemunho, as suas considerações finais. Agradeço, né? Primeiramente a Deus, porque nós estávamos aqui essa tarde, o pastor Valente também me procurou, né? E eu aceitei. E, amados, vocês possam assistir, se inscrever no canal desse homem de Deus aqui. Tudo isso não é para ele, tudo é para a glória de Deus, para ver que Deus ainda faz milagre, não só no passado, mas hoje ainda, porque Ele é o Deus de ontem e hoje eternamente. Ele não mudou e nunca vai mudar, né? Agradeço presbítero pastor Valente, um amigo que conheci há pouco tempo, mas é um grande homem de Deus. Muito bem, está aqui o nosso irmão Eliseu, e eu espero que você assista, dê aquele like, se inscreva. Tudo aqui que nós escrevemos, falando, não é, o irmão não está falando, não falou dele mesmo, de coisas que ele inventou na mente, não. Ele tem aqui o sinal, né? Sinal na testa. Agora, eu vou puxar bem aqui a imagem, para você ver bem aqui a testa do irmão Eliseu. Aqui, olha, aqui onde ele está ferido, abriu a cabeça do irmão tudinho. Então, isso aqui nós estamos mostrando bem. Então, que Deus abençoe a todos. Amém.